aqui que a gente está nesse ambiente, né? Aqui é tudo instagramável. Que bom, que ótimo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as redes sociais e a longevidade e, né, os 50 mais. Como que você vê isso, assim? As redes sociais são muito demonizadas, né? E, de fato, elas têm muitas ressalvas. Mas como que você enxerga isso, né, no seu trabalho? O que você tem visto sobre as redes sociais? Eu amo as redes sociais porque eu amo a tecnologia, a digitalização dos processos, porque eu enxergo a parte boa da coisa. Então eu acho que é uma forma de levar a nossa mensagem, de defender as nossas causas para um número maior de pessoas. Sem dúvida. Por uma via mais curta. Então é um atalho. Eu vivo esse mundo assim, e foi por isso que eu entrei nele. Porque eu falei assim, gente, como é que é isso assim? Vou ficar atendendo de um em um. Tipo assim, mais gente precisa disso. Sabe essa coisa meio de propósito mesmo, missão? Eu sou da área da saúde. Então isso grita dentro de mim de verdade. E é muito bom, né? A sensação de que uma mensagem que você coloca pode estar fazendo bem para muitas pessoas. Isso, né? E às vezes pode ser para uma ou para 10, que quando elas nos dizem, você sabe disso muito, que isso deu uma luz na vida delas e ajudou, você fala, gente, pronto. Já valeu a pena ter vindo ao mundo, né? Total, faz sentido isso. Então, eu acho que a gente precisa seguir aprendendo a colocar os limites desse universo digital na nossa vida. Sim. Porque senão ele realmente fragmenta tudo e reforça aquele adoecimento que a gente estava falando antes. Né, de tirar a gente do corpo o tempo inteiro e nada é vivido inteiramente. E nem no momento, né? Parece que nunca a gente nunca está vivendo no próprio momento. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar o tempo todo. Muito. Né? E eu acho que a gente está engatinhando nisso, todos nós. Sabe, eu tenho feito um exercício mesmo de sair, nem que seja para o Pilates, que é do lado da minha casa, sem celular. Por que eu tenho que levar o celular, gente? Exato. É uma horinha, não dá tempo de resolver nada no caminho, não. Celular fica e eu vou. Sabe? Alguns programas de lazer, eu tenho me forçado e é um alívio. Porque eu sinto que eu olho para a rua, que eu tenho uma outra experiência quando eu estou sem esse pequeno objeto, que é o universo. Porque senão, assim, isso a gente se percebe fazendo, né? Você está no meio de uma viagem, quando você vê, você não está vivendo aquela viagem. Você está fotografando aquilo que você estaria vivendo. E aí você não está vivendo. Você produziu, o que você fez? Fiz ótimas lembranças. Você viveu o momento? Não, mas as lembranças estão guardadas. Não tem sentido, né? Mas isso é assustador. É assustador. Eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que o mundo enxerga as pessoas mais velhas como analfabetas digitais. E tem dados mostrando que isso é mentira. Né? Verdade. E a própria pandemia mostrou como o digital nos ajudou a todos nós. Sim, né? Pessoas de 80 anos que aprenderam a ligar uma câmera para falar com o neto que morava no outro bairro, mas seria a forma de se comunicar, né? Com certeza. A digitalização dos processos das pessoas, eu entendo que ela é uma necessidade. Eu acho que não cabe mais ninguém falar que eu não gosto de tecnologia. É igual falar que não gosta de política. Gente, não tem isso. A tecnologia também não gosta de você, né? Dá vontade de responder. Não existe essa opção, não existe essa separação. Não existe. A tecnologia está em tudo, inclusive, né, na roupa, no micro-ondas, na televisão. E a pessoa que se nega a aprender um pouquinho sobre isso, ela realmente vai perdendo autonomia. Sim. Independência. É uma escolha de isolamento, né? Exatamente, grave. Porque de repente ela não consegue chamar um Uber para sair. Então ela não sai porque ela não consegue chamar Uber. E o filho não está em casa. E ela não vai pedir a comida porque ela nunca mexeu no aplicativo de pedir comida. E a receita médica. E um monte de outras coisas básicas que muitas vezes não tem mais outra opção a não ser por ali, pelos botões. E aí eu acho que, na verdade, é negar o amadurecimento. Isso. Porque é como se você negasse o seu tempo. Eu acho que aí é que mora o envelhecimento mais preocupante, que é o enrijecimento, né? Eu quero parar aqui e eu não quero seguir adiante, né?
Porque isso não significa a gente não dar valor para as coisas antigas. Não. Como aquela máquina de costura Exatamente. maravilhosa. Até porque dar valor para as coisas antigas é o que nos permite apreciar também a tecnologia, né? Eu acho que o pulo do gato é exatamente poder misturar as coisas. Entender que cada elemento tem o seu valor. Né? O antigo, as memórias que os velhos contam, inclusive, é fundamental. Eles são o nosso legado e a ponte para a nossa continuidade. Sim. Agora, eles também precisam entender que o que acontece hoje de novo faz parte do tempo deles, sim. Claro. Porque se eles estão vivos, é porque o tempo é deles também. Essa coisa de falar, nossa, que é no meu tempo. Não, no tempo em que você nasceu, no tempo em que, né? Em que você tinha 40 anos, em que você era jovem. E que legal, gente. Olha como é moderno envelhecer. Exato. Eu tenho todos esses tempos dentro de mim. Isso. Eu tenho um orgulho de ter nascido na era analógica e ter visto essa transição. Eu acho isso de um privilégio tão grande, né? Isso, estamos aqui, você viveu isso e está agora podendo ver as viradas, a quarta revolução digital, nem sei em qual que a gente está, mas e poder se desafiar com isso, sabe? É ter prazer em aprender a olhar para o mundo de hoje e a fazer parte dele. Não se furtar a estar na roda. Sim. Enquanto você viver, eu acho que é isso. E é disso que se trata, né? A gente estava falando uma coisa nos bastidores sobre o WhatsApp que eu queria trazer para o ON, né? Que é muito legal, né? A gente estava falando bem do WhatsApp, porque o WhatsApp é uma coisa legal, desde que você saiba usar, né? A gente estava falando das pessoas que telefonam. Você não estava curtindo muito isso, né, Cris? Eu tenho um problema muito sério com as pessoas que telefonam. Não é assim, não é qualquer pessoa. É claro que se for uma pessoa íntima eu vou atender e muitas vezes vou atender um número desconhecido. Mas eu acho que hoje em dia criou-se uma nova ética. Você tem um WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp para a pessoa e perguntar, posso te ligar? Se for urgente, sua casa está pegando fogo, claro, ligue para qualquer um, né? Mas tem uma coisa no WhatsApp que é muito legal, gente. A escuta. Você manda um áudio, é claro que tem aquelas pessoas que não recebem áudio, mas eu sou a rainha do áudio. Eu adoro também. Eu amo áudio. Eu mando muito áudio. Nossa, meus áudios são verdadeiros podcasts preciosíssimos. Humaniza, né? Humaniza. E aí você guarda aquela informação. Vou fazer uma palestra. A pessoa me contratou. Eu fiz uma reunião com ela. Muitas vezes eu gravo a reunião. E aí, uma coisa que eu aprendi também, né? Um dia de cada vez. Então, como eu tenho várias palestras muitas vezes, às vezes eu falo assim, hoje eu estou indo para a palestra tal. Eu ouço de novo a gravação e rememoro. Então, acho que essas coisas que a tecnologia nos traz, ela nos ajuda. Não é porque a gente não dá mais, você não está mais guardando nada na memória. Isso é importante também, né? Mas você pode usar essa memória extra, essa memória, esse apêndice de memória que é um celular, né? E aí eu queria te perguntar, como é que você vê isso no consultório? As pessoas que aparecem, que atendem, né? Que você falou que são de 55 a 70. Como que é a relação dessas pessoas com a tecnologia? Olha, a relação não é a mesma das pessoas mais jovens. Visivelmente é diferente. Mas essa alfabetização tecnológica de quem não nasceu nesse universo tem crescido maravilhosamente bem. Você não vê uma aversão, né? Não. Isso não aparece aqui no seu consultório? Não, e se aparece, a gente desaparece com ela rapidinho, entendeu? Porque não faz o menor sentido. Eu tenho umas pessoas para mandar para você. Manda para cá que a gente vai dar um jeito. Porque eu acho que é mesmo uma questão de educação, assim, de explicar e de mostrar o prejuízo que essa pessoa está tendo e terá crescente na vida se ela continuar se negando a entrar nesse universo. E quando eu falo assim, eu tô falando de coisas simples, pequenas, tipo, funcionais pro dia a dia. Eu não tô falando pra pessoa se transformar assim, sabe, num criador de sites e softwares, não. É isso. É mesmo para resolver os problemas e demandas cotidianos, assim, sabe? Para isso, esses exemplos que eu falei. E poder, inclusive, fazer parte das conversas e interações intergeracionais, que eu acho que é importantíssimo. Caso contrário, essa pessoa vai realmente se isolando cada vez mais, se isolando
E isso é a morte. Ou ela vai usando de uma maneira muito equivocada, né? Que é a questão das fake news, que é muito preocupante, né? Verdade. Quando o Fábio Muito Porchat sério. fez um vídeo sobre isso, que até ele foi muito criticado, eu entendi qual que era o foco dele. Só que ele usou uma coisa estereotipada como se fosse uma coisa só da pessoa mais velha, né? Sim. Porque existe aquela pessoa mais jovem que usa mal o WhatsApp, que se informa informa pelo WhatsApp sem checar as fontes, né? Sim. Essa coisa de ter que ter um avatar, uma presença digital, é uma coisa natural hoje em dia. Você tem que ter um avatar no Uber, você tem que ter um avatar para você dentro do seu banco. A sua presença digital faz com que a sua vida real possa ser melhor. Sim. Depende, né? Depende da dose, né? Como se vai tudo, ser, né, Cris? Se vai ser cura ou se vai ser doença, depende da dose. Né? Eu acho que a medida de cada elemento na vida é o ponto. E com a tecnologia não é diferente. Então é aprender a fazer melhores escolhas para si em cada momento, em cada contexto, em cada situação. Mas a presença digital realmente acho que se tornou um imperativo, assim. Para quem trabalha, eu falo assim, qual o sentido de não ter isso? Aí as pessoas falam assim, mas eu não gosto de fazer vídeo. Mas quem falou que tem que ser por vídeo? Quem falou que você tem que expor sua vida pessoal? Então tem muitos equívocos de interpretação disso e muitos preconceitos ainda. Ainda, mesmo a gente já tendo excelentes profissionais, cientistas, acadêmicos na internet, muitos profissionais excelentes ainda se furtam a ter a presença digital e chegam para mim com a coisa da carreira, com esses argumentos engessados e que a gente tem que dissolver para conectar a pessoa com o mundo dela de hoje. Não faz sentido isso. E a gente vai derrubando, né, essas falsas crenças para. Aí é maravilhoso, né? Quando você descobre, né? Aí eu tenho um caso lá em casa muito engraçado. A minha funcionária, a Zezé, que é praticamente da família, ela tem 64 anos. Na época da eleição, como ela tem um pensamento político próximo do meu e estava cercada de pessoas que não tinham o mesmo pensamento político dela e também eu via que ela caía em muita fake news, eu comecei a fazer um pequeno letramento digital dela. Primeiro que quando ela ganhou o primeiro smartphone dela, que ela ganhou, eu dei de presente, eu vi uma pessoa se transformar e ficar completamente vidrada numa tela, igual um adolescente, tem o lado ruim, né? E aí depois das eleições, ela virou uma pessoa muito politizada. Então ela ficou ouvindo vídeo, assim... Maravilhoso. Aí é muito engraçado, porque você chega na cozinha, ela tá de fone, e você fala, oi Zezé, oi Zezé. Peraí que tô ouvindo uma palestra aqui muito importante. Aí ela senta pra almoçar, que ela almoça com a gente, eu falo, Zezé, tira o fone de ouvido. Tipo, não tá na hora. É muito engraçado isso. Ou seja, qualquer um pode virar um adolescente diante de uma novidade. E isso é muito legal. Porque se eu parar para pensar, entre ela e as filhas, ela está muito mais moderna em termos de informação do que as filhas. Olha que maravilhoso. Isso é maravilhoso. E ela é a pessoa que fala, não, isso é fake news. Nossa, Cris, agradecida. Você salvou um ser humano. É isso, né? Se cada pessoa salvar um ser humano e educar... Você julgou a Zezé lá pra cima, gente. Exatamente. Isso implanta na família dela toda uma referência totalmente diferente em termos educacionais. Isso é muito precioso. Realmente. Eu acho que isso é muito gostoso nas redes, né? Quando você faz um vídeo e ele chega a muitas pessoas, as pessoas comentam, nossa, eu vi um vídeo seu. E você sabe que essa coisa do vídeo, eu sou uma vovó das redes sociais, né? Eu fui para as redes sociais muito cedo. Sabe quando que eu aprendi a fazer vídeo? Eu não estaria aqui. Foi com a pandemia. Olha. Porque eu tinha vergonha de falar com a câmera, eu ficava tímida diante dela. E eu, às vezes, posso dar uma palestra para várias pessoas, adoro, as pessoas estão rindo, eu gosto dessa interação. Mas a câmera, eu falava, a câmera está rindo de mim, eu tô ridícula aqui. E na pandemia, eu fiquei com a necessidade de falar, quase que um diário eu comecei a fazer. E isso foi não apenas salvador, como transformador, né? Então a gente não pode olhar para situações sempre como se fossem, isso é difícil. Gente, o difícil é que transforma. Faz parte, o desafio, o medo, a insegurança, o desconforto. Tipo, não era confortável para mim. Vai se tornando menos desconfortável aos poucos.
E tá aqui é desafiador, tipo, ai, nossa, Cris tá aqui, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Tipo, tem uma energia aqui sendo gasta, faz parte. Mas olha que coisa Como boa, não? esse frio na barriga, pra gente estar sempre com ele, né? Envelhecer ou longevecer, né? Com frio na barriga. Eu queria te perguntar o que você tem aprendido para a sua longevidade, o que isso tem feito diferença na sua vida a partir do momento que você começou a colocar a sua vida nessa perspectiva, a focar esse assunto e as pessoas com quem você convive também. Da longevidade? Eu acho que é de verdade olhar para a minha história de vida inteira, com todas as dores e todos os traumas, revisitar isso corajosamente, para incorporar, mas também entender que essa história não me determina. Que a partir do momento que eu atualizo essa história de verdade com a Cecília de hoje, 42, que eu me liberto dela e agora eu posso construir minha própria história e meu próprio caminho. Isso legal. É muito forte, muito especial e muito libertador. Eu me sinto ainda escalando isso, né? Isso é um processo de décadas, com muita terapia, muitos mergulhos, mas que eu acho que é o que mais vale a pena, porque realmente a gente acessa a vida em outras camadas e trazendo sempre esse encontro comigo, que é o silêncio, que é o nada, que é o menos, que é o simples, que tipo assim, sabe assim, eu já cheguei também. Se as coisas ficarem como estão, já é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Tipo, a base já foi construída, eu não preciso mais lutar como se eu estivesse lutando pela minha sobrevivência. Tipo, e eu acho que tem uma coisa legal nisso que você falou também, que é esse senso de suficiência. Foi bom chegar até aqui. Eu tô de parabéns. Parabéns. Né? Então, que bom. Você quer chegar a muitos lugares? Nós vamos morrer querendo, né? Morrer querendo, morrer vivas, morrer querendo várias coisas. Mas continuar querendo é importante, mas também olhar para aquilo que você já conquistou, né? E falar, que legal, isso, parabéns. E poder sentir assim, o que há de certo comigo? Porque senão nunca vai ser suficiente. Exato. E você nunca vai sentir que tipo assim, uau, yes! Consegui, tá ótimo, o que vier daqui pra frente é lucro. Exato. E não continuar naquele desespero que falta até ar por uma busca que não é necessária. Ela é um plus. Eu acho que a gente precisa dizer para todo mundo assim, olha, não vai dar tempo e tudo bem. Isso, não dá para ler todos os livros. Nossa, mas não dá mesmo. Para encontrar todas as pessoas amadas, são pessoas amadas. Mas não vai dar para conhecer todas as cidades. É a finitude, né? Tipo, o tempo ele é finito, ele é precioso, então a gente tem que fazer as escolhas. Escolha, né? Outro dia eu estava conversando com o meu cunhado, marido da minha irmã, eles moram em Campinas há muitos anos, e ele estava falando de quando eles foram para a Grécia, que ele conheceu uma ilha desconhecida da Grécia, são muitas ilhas, né? Tem uma ilha chamada Folegandros. Eu fiquei com aquela palavra na cabeça, assim. E eu sou muito brincalhona com ele, a gente sempre conversa um com o outro, imitando a dublagem do Emergência 911, que é um programa bem antigo. E a gente só se fala assim, eu chamo ele de Dr. Chandler e eu sou a senhora Melanie. E agora é aniversário dele daqui a alguns dias e eu vou ligar para ele e falar assim, senhor Folegandros, porque assim, ele estava falando dessa ilha. Gente, às vezes basta você falar assim, meu sonho de vida é ir uma vez por ano a Folegandros. Isso. E tá bom. Você não precisa ter performance, você não precisa, né? Eu acho que esse senso de suficiência é o que falta nas redes sociais e que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Botar um limite, né, Cris? Assim, nessa euforia de buscar mais. A gente busca, mas com o chão aqui no peito, de que já é tão bom. E mesmo para situações de vida simples, isso é uma certa sabedoria, eu acho. Porque essa vivência, essa experiência não está exatamente em conquistas materiais. Não tá. E nessa complexidade de conquistas.
Tem pessoas com situações muito mais simples, que já são muito mais avançadas nisso do que outras. Estudos sobre felicidade mostram muito que as pessoas mais simples, elas são as mais felizes em geral, né? As mais com menos poder bem aquisitivo. Relativo. Então a gente tem que prestar atenção. Mihaly fala disso, né? Com o Flow, tipo, um dos pais da psicologia positiva. Sim. Ele fez um estudo multicêntrico maravilhoso, um pouco antigo, mas super atual, com mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro. Ele mostrou que depois de um nível em que a pessoa resolve as necessidades básicas dela, de subsistência, da sobrevivência, Sim. o crescimento do salário e da renda tipo, não alteram praticamente em nada o nível de satisfação que ela tem com a vida. Mas a gente insiste em não olhar para isso. Eu acho que vicia, né? Tem um vício por querer mais e quando a gente está falando de montantes muito grandes de dinheiro, parece que existe um vício mesmo. O dinheiro vai meio que inebriando a pessoa, né? Você vê o Elon Musk, será que eu compro o Twitter ou eu vou para não sei onde? E ele não tem ideia do tanto que aquilo para ele não é nada e aquele todo que ele acumula poderia fazer tanta gente feliz, né? Então, qual que é a diferença entre ter 5 e 6 bilhões? Deixa eu pensar. Eu vou para Folegandros X, né? Não, agora temos a Folegandros 14. Não, gente, não tem. Tem coisa na vida que é só isso. É aquela ilha lá, com aquela história, e você vai de classe econômica ou de primeira classe. Mas quando chegar lá, qual será a capacidade de aproveitar? Será que o que foi de classe econômica? Isso é uma coisa que eu vejo muito também. Ter passado por dificuldades, por exemplo, se ser de classe média, eu acho um privilégio ser de classe média. Sim. Porque a pessoa sabe o que é entrar num supermercado com R$30 e falar, tem que comprar 2 manteigas mesmo, não compra nenhuma hoje, né? Isso. R$30 hoje não compra nenhuma. Mamão, deixei de comprar. Mamão, R$20. Não tem condição. Eu falo, volta o mamão. A moça já sabe, o mamão. Eu falo, não, fica. Tá absurdo o mamão. E é isso. Não dá. Mas você saber o valor das coisas, né? Tá cheio de gente muito rica, deprimida. Então, né? Muito adoecida. Essa coisa do propósito é isso mesmo, né? Olhar e dar valor para as coisas que você tem, né? Eu acho que você deve olhar para essa sala e deve ficar muito feliz. Fico. Não só pelo que a sala é, mas por tudo que acontece aqui dentro, né? Pelo caminho percorrido até essa sala existir. E sim, porque eu acho que eu fui conseguindo integrar os pontos da minha história para poder sentir a felicidade de cada conquista. Porque se a gente não fizer isso, vira um eterno vazio que não diz respeito. E aí, do que adianta? Poder estar aqui nessa sala, que é do lado da minha casa, do lado da escola do meu filho, que eu demorei 10, 15 anos para conseguir articular essas soluções. Se eu não conseguir dar o sentido para isso, é como se isso não existisse na minha vida. Então, sim, eu fico muito feliz, eu pego aquele fone, eu boto na orelha, aqui no ouvido, com um volume muito alto, e sempre que eu preciso, que eu sinto que eu dei uma desconectada de mim, eu danço aqui, e sozinha, que eu te falei antes que eu descobri isso na pandemia, eu nunca fiz aula de dança, mas eu, de repente, comecei a dançar e eu acho que é um remédio para mim. Maravilhoso. Então, esse espaço permite isso, e eu fico rodopiando aqui, e essas janelas abertas mesmo, eu falo, se tiver alguém vendo, vai ter que ver. Deixa o vizinho ter, se ele ficar com inveja da minha alegria, que lute para ter a alegria dele também. Lute aí, vizinho. Inveja é bom. Inveja faz parte. Inveja não, segundo Leandro Carnal, cobiça, né? Que a inveja é querer que o outro não tenha. Então, você está cobiçando a minha dança? Lute por isso, amor. Né? Eu acho que poder descobrir essas pequenas coisas que alimentam a nossa alma é precioso. Isso são as atividades ouro que eu falo na terapia ocupacional. Cada um precisa achar quais são as suas atividades ouro. Elas são muitas vezes gratuitas. Totalmente, em geral elas em geral estão na palma da sua mão, embaixo do seu braço. Se elas não estão aí ainda, coloca no projeto de vida o seu, para você mesmo. Sim. E vai perseguir isso. Porque em geral são coisas muito pequenininhas, simples, que quando você aprende a ativar, te reposicionam na vida. Sem dúvida. E geram saúde, né? O meu diretor tá mandando eu encerrar, olha só. Ai, gente, esses diretores. Pena.
Foi ótimo conversar com você. Deu vontade de conversar muito mais. Que bom, igualmente. É bom que agora eu aprendi o endereço. Você já sabe, é só chegar. Obrigada. Obrigada por tudo. Eu que Valeu agradeço. Demais.